Você acha que sua vida tá difícil? Calma, porque sempre pode piorar. Imagine estar no fundo do poço. Agora, multiplica isso por 1000. Porque hoje eu vou te contar a história insana do King Isaac, um cara que foi diagnosticado com uma doença nova, tão rara que poderia até ganhar o nome dele. Meio ano de vida, era tudo o que restava. Mas, num ato de puro desespero, ele gritou para o céu, implorando para continuar vivo. E adivinha? O pedido foi atendido. Só que não do jeito que ele esperava. Em vez de viver normalmente, Isaac acabou reencarnando como o temido rei dos demônios, um homem caveira superpoderoso, só que nem assim a vida deu sossego para ele. E por causa de uma traição divina, e um erro de gramática bizarro, ele renasceu de novo, dessa vez, como um bebê humano, possivelmente um santo. Confuso? Maluco? Engraçado? É tudo isso junto, e eu vou te mostrar porque essa história é uma das mais absurdas e divertidas dos últimos tempos. Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora mergulhar nessa loucura comigo. Lembre-se, se você acha que sua vida tá ruim, ela sempre pode piorar. E ninguém sabe disso melhor do que o King Isaac. A vida dele estava uma completa bagunça, foi diagnosticado com uma doença tão inédita, que provavelmente receberia o nome dele. O prognóstico? No máximo, mais meio ano de vida. O desespero bateu forte. Ele saiu do consultório destruído, caminhando pelas ruas, esbarrando nas pessoas, sentindo o peso do olhar de todo mundo enquanto pensava, não é possível. Eu vivi minha vida toda como uma formiga operária, e agora que as coisas estavam começando a dar certo, é assim que vou morrer. O clichê seria um caminhão atropelando ele, ou algo assim, né? Mas não. Alguém só avisa pra ele que a rua é perigosa. Ele cai no chão, sente um frio na espinha, e só consegue pensar na injustiça de tudo aquilo. E, como se não bastasse, ele recebe essa notícia justamente no dia em que ganhou na loteria. Azar pouco é bobagem. Tremendo de medo, Isaac começa a implorar mentalmente, não importa pra quem, só quer que alguém salve ele da morte. Até que, sem mais nem menos, ele grita desesperado pro céu, eu quero viver. Por favor, me deixem viver. E esse grito ecoa de uma forma absurda. Porque, na próxima cena, ele desperta como uma caveira. Isso mesmo, um homem esqueleto, o temido rei dos demônios. Mas calma, nem assim as coisas facilitam. Ele rapidamente percebe que pediu pra viver, mas não especificou em que corpo. E, de todas as possibilidades, justo um esqueleto careca. Enquanto processa essa maluquice, monstros aparecem de todos os lados para atacar. Só que Isaac, agora rei dos demônios, pega sua espada feita de ossos e acaba com todos. Nem tem tempo de descansar, surge um ogro gigantesco tentando dar cabo dele. Ele dá um salto espetacular, voa sobre o monstro e corta sua cabeça, encerrando a rebelião. Aos poucos, ele entende o que virou. Depois de reencarnar como um esqueleto, basicamente um monstro de classe baixa, ele evoluiu para um Lis, um morto-vivo superpoderoso. Os demônios comemoram, chamam Isaac de o grande e maligno rei demônio, mas ele se irrita. Quantas vezes eu já falei que não é Isaac, é Isaac. Mesmo assim, ele até sente certo orgulho, afinal, conseguiu trazer prosperidade para um povo demoníaco que estava à beira da ruína. Pode não ter cabelo, mas é o rei. Enquanto deixa os súditos para trás, Isaac pensa no que realmente deseja, recuperar a humanidade, poder comer, sentir dor, experimentar a vida de verdade outra vez. Por isso, ele vai até o reino divino, jogando a cabeça do ogro no chão e encarando os 5 deuses que esperam por ele. Ele lembra do contrato, se fizesse o que pediram, se tornaria humano de novo. Só que, claro, deuses não jogam limpo. O deus central faz aquela cara de deboche e sugere mais um favorzinho para Isaac, como se ele fosse algum idiota. Só que agora, cheio de ódio, Isaac libera sua aura demoníaca e confronta todos. Vocês acham que vão me enrolar? Que tipo de idiota vocês pensam que eu sou? Os deuses revelam que, na verdade, nunca tiveram intenção de tornar Isaac humano de novo. Ele começa a gritar, perdendo o controle, e é nesse momento que eles o selam usando uma magia absurda, escrevendo o nome dele numa larva e condenando Isaac a renascer como um inseto. Mas adivinha? Até nisso as coisas dão errado. Quando tentam prendê-lo dentro da lagarta, algo inesperado acontece, a larva começa a brilhar, e antes que percebam, tudo explode. E assim, no lugar de virar um inseto, mesmo após toda a confusão, os deuses conseguiram sair vivos da história. Mas a dúvida paira no ar, será que ele realmente se autodestruiu? Enquanto todos tentam digerir o que aconteceu, um dos deuses lança a pergunta no ar, será que o feitiço funcionou mesmo? Aí entra em cena o cabeludo místico da turma, garantindo com convicção que sim, o feitiço foi ativado com sucesso e a alma do rei demônio foi devidamente selada. Um alívio coletivo toma conta do ambiente celestial. Graças à intervenção divina, eles acreditam que tudo correu conforme o plano. Agora que o grandalhão infernal foi embora, os deuses acreditam que seus próprios poderes vão começar a se recuperar. Eles comentam que, a cada demônio que desaparece, eles mesmos se tornam ainda mais poderosos, um bônus digno de jogo de RPG. Mas ninguém se engana, não é hora de relaxar. Ainda há a ameaça de um novo desastre surgir, algo como Isaac, por exemplo. Ninguém quer reviver aquele pesadelo. Então, o plano é claro, criar o receptáculo perfeito de um santo no reino humano, um ser puro e iluminado, capaz de caçar e exterminar todos os demônios restantes na Terra. Outro deus, sempre o cauteloso do grupo, pergunta se eles estão preparados para isso e se esse plano não vai drenar demais os poderes deles. Mas o colega otimista manda ele não se preocupar, pois já escolheu a alma ideal para colocar no corpo do tal santo. E quanto ao esqueleto insolente do ex-rei demônio?
Ah, ele será torturado pela eternidade. Punição divina deluxe. Enquanto isso, dentro da cabeça da nossa caveira protagonista, reina confusão. Ele acha que perdeu o juízo sendo enganado pelos deuses, mas percebe que está abrindo os olhos? Como assim? Ele começa a perceber luz ao redor, sente mãos, um corpo, algo está diferente. Muito diferente. E aí vem o choque, ele agora tem um corpo humano. Sim, aparentemente, ele conseguiu, se tornou um ser humano de verdade. Mas não dá nem tempo de comemorar. De repente, houve uma voz feminina dizendo, o santo abriu os olhos. Santo? Como assim santo? Ele mal teve tempo de pensar quando a empregada simpática pergunta se ele gostou da soneca, enquanto o mordomo sugere que talvez fosse melhor ele tirar mais um cochilo, eterno. Nosso esse esqueleto fica completamente perdido. Quem são essas pessoas? Babás? Médicos? Padres malucos? E por que todo mundo age como se ele fosse um bebê? Ele começa a se dar conta do pior, eles querem colocá-lo para dormir, para sempre. E com modos extremamente educados, pedem perdão ao santo, pois sabem que ele acabou de acordar, mas é hora de voltar pro sono eterno. Desesperado, o bebê demônio pensa, como assim morrer de novo? Acabei de reviver. O mordomo, com toda a calma do mundo, pede desculpas e tenta enfiar uma mamadeira goela abaixo. Mas nosso mini-vilão é esperto e começa a desviar como pode. Ele se recusa a tomar qualquer coisa que pareça suspeita, afinal, passou de esqueleto a humano, não vai vacilar agora com uma bebida esquisita. Ele não entende como voltou à forma humana, mas tem certeza de uma coisa, não vai ser agora que vai cair nessa cilada. As babás, preocupadas, pedem por favor que ele se comporte como um bebê normal e tome o leite, chamando de Sir Isaac. Isso deixa em choque. Isaac. Eles me chamaram de Isaac. Ele se lembra que os demônios o chamavam de Lord Isaac, uma pronúncia alternativa do seu verdadeiro nome, Isaac. Quando os deuses lançaram um feitiço de banimento, provavelmente escreveram Isaac errado. Ou seja, o feitiço não selou ninguém. Ele apenas reencarnou com outro nome, mas com a mesma alma. E isso é maravilhoso. Ele começa a sorrir maliciosamente. Os deuses cometeram um erro de ortografia e acharam que tinham vencido. Patéticos. No fim das contas, nem conseguiram selá-lo de verdade. Mas sua comemoração é interrompida por outra tentativa de empurrar a mamadeira. Ele pensa, pronto, agora sim, vou morrer outra vez. Só que não. Ao provar o conteúdo, percebe que é um suco vegetal. E pensa, eles estão tentando me matar com essa gororoba saudável? Mas algo estranho começa a acontecer. Ele sente uma energia diferente, quase familiar. E então entende, aquele líquido é veneno sagrado, feito para destruir os poderes sagrados dos membros do clero. Um veneno silencioso, de efeito acumulativo, mas absolutamente letal. No templo centro-oeste do Império Sagrado Ela, um bispo caminha pelos corredores com um ar de satisfação sinistra. Em seus pensamentos, ele está certo de que o bebê já deve ter batido as botinhas há um bom tempo. Só que, ao cruzar com outra figura, alguém o interrompe, dizendo que ele parece até animado demais. E com razão, o tal sujeito não é qualquer um, é ninguém menos que Alexander Heathcliff Ela, o próprio imperador do Império Sagrado. Instantaneamente, 3 figuras se curvam diante dele, entoando em uníssono, saudamos o sol do Império. Clima solene? Muito. Climão? Também. O imperador, com aquele ar de quem sempre sabe mais do que deveria, pergunta o que o bispo está fazendo por ali. O bispo responde que veio visitar o santo da casa Yua, alegando que todo o alto escalão religioso deveria se apresentar diante do novo prodígio. Só que Alexander lança um sorriso meio torto, quase malicioso, e comenta que, pelo tom do bispo, parece até que visitar o santo é um castigo. E que, bom, seria um baita problema se algo desse errado de novo com um candidato a santo recém-entregue aos cuidados da Santa Fé, né? Nesse exato instante, um grito de bebê ecoa pelos corredores. O imperador arregala os olhos e pergunta, assustado, o que está acontecendo? O bispo, com um leve sorriso de canto de boca, não responde. Todos saem correndo em direção ao jovem mestre. Ao entrarem no quarto, se deparam com uma cena inesperada. O bebê está lá, brincando com a própria barriguinha, risonho e aparentemente satisfeito. As babás confirmam, ele comeu bastante e está ótimo. O bispo, por outro lado, entra em curto-circuito. Como assim ele ainda está vivo, pensa ele. Depois de ingerir aquilo tudo. Isso não é possível. Não pode ser apenas suco vegetal. Voltamos alguns minutos do tempo, enquanto nosso garotinho, ex-rei demônio em sua nova forma, tomava calmamente o tal suco vegetal. Ele logo percebeu que havia algo diferente nele. Uma energia estranha fluía por seu corpo. E então, como num estalo, ele entendeu, aquilo era veneno sagrado. Um composto devastador feito para destruir as bênçãos divinas de qualquer clérigo. Não age de imediato, mas, em grandes quantidades, é mortal. Exceto, para ele. O veneno era feito com mana demoníaca, ou seja, para um ex-rei demônio, era praticamente um elixir gourmet. Satisfeito com a sorte grande, ele começa a corar de alegria, ainda que tecnicamente sem sangue, achando que aquela papinha de bebê era mais gostosa que banquete real. E, claro, começa a balbuciar na língua dos bebês que quer mais. As babás, encantadas, acham que o santo adorou o suquinho. Ele sabe que os efeitos virão aos poucos, mas que essa absorção de mana está sendo perfeita. Agora, o plano é simples, ele precisa interiorizar essa mana, mergulhar dentro de si mesmo, até o inconsciente profundo de seu novo corpo, e formar um núcleo de mana, algo essencial para usar magia futuramente.
Em sua mente, ele mergulha nas profundezas do seu ser. Pensa, ok, lugar seguro, concentração total. Começa a reunir toda aquela energia absorvida e moldá-la em um núcleo. Mas algo inesperado acontece, o núcleo está brilhando branco. Isso não faz sentido. Um núcleo de mana deve ter uma das 3 cores primárias, não essa tonalidade santa e pura. Ele percebe que há muito mais energia acumulada do que deveria caber num núcleo recém-formado, e isso preocupa. Ainda assim, dá um sorrisinho matreiro. Aquilo está muito além do que ele imaginava. Quantas bênçãos será que foram empilhadas nesse corpo minúsculo antes dele reencarnar? Se ele cultivar tudo corretamente, talvez consiga se tornar algo ainda mais poderoso do que em sua vida passada. Nosso pequeno, agora muito animado, pensa com orgulho, sou o Isaac agora. Lembra de sua vida anterior, do momento em que implorou aos céus por uma segunda chance. Aquele desejo desesperado ficou cravado em sua alma. Sobreviver, custasse o que custasse. Foi isso que o fez tornar-se o Rei Esqueleto. Agora, com feitiços herdados e um corpo novo, ele mal pode esperar para começar de novo, só que dessa vez, desde o berço. Enquanto isso, os vilões do outro lado do plano se perguntam se ele finalmente morreu. Um deles decide verificar o corpo. Mas, para surpresa geral, o bebê estende a mãozinha e, na linguagem dos bebês, pede outra mamadeira. Ele quer mais mana, mais veneno divino, mais tudo. Ele quer ficar ainda mais forte. De volta ao presente, o imperador observa e comenta, aliviado, que ainda bem que nada de estranho aconteceu. Nosso protagonista, por sua vez, pensa, quase fui assassinado de novo, mas, tudo certo no fim. No entanto, percebe que o bispo está olhando com uma cara esquisita. Talvez ele tenha exagerado no suco. É preciso disfarçar. E então, com aquele sorriso de bebê mais falso do mundo, encara o velhote e tenta parecer inofensivo. O bispo, porém, está confuso. O que tem de errado com esse pirralho, pensa. Ele deveria estar vomitando sangue, morrendo ali mesmo. Mas, ao contrário, está rindo na sua cara. Um bebezinho zombando dele, isso não é normal. Agora, somos levados alguns dias no passado, no quartel-general da Santa Fé. O Papa discursa, aquele que se tornar o santo, terá o controle total do Império Sagrado. Todos os nobres, claro, ficaram em polvorosa, cada um declarando que seu bebê é o escolhido. O caos virou rotina. O Papa reclama, essas famílias nobres são um saco. O bispo tranquiliza, dizendo que os outros candidatos estão sendo monitorados. O Papa aprova, mas diz ter ouvido um rumor desagradável, a Casa Yua também tem um possível santo. Furioso, ele esmaga o cálice em sua mão, afirmando que a Casa Yua é o braço direito do imperador, o que o preocupa ainda mais. Mesmo achando que a criança já deve ter morrido, ordena que o bispo vá verificar o cadáver. Afinal, o verdadeiro santo só pode sair da Casa Bere. O cardeal e patriarca dessa casa, Harbere, também está envolvido. De volta ao presente, o bispo observa o bebê e se pergunta, disseram que ele estaria morto, então por que está aí, vivíssimo e brincando? O imperador, curioso, toca o garoto e comenta, interessante, cabelos loiro-platinados. O fundador do império tinha essa cor. Não acha, bispo? O bispo, aflito, rebate dizendo que não se deve fazer esse tipo de comparação. Isaac, ouvindo tudo, entende que está diante do imperador. E quando Alexander afirma que talvez essa criança seja o último candidato a santo, mais próximo de Deus do que o Papa, nosso bebê quase engasga. Então, ele é o santo. O bispo percebe que o imperador está começando a favorecer o garoto e isso é inaceitável. Ele pede autorização para inspecionar a criança. O imperador questiona qual o problema. O bispo diz que algo está errado. Não é normal um bebê tomar tanto suco vegetal assim, argumenta. O imperador não entende. O que tem de estranho nisso? Ele é um candidato a santo comendo como os monges. Por dentro, o bispo grita, ele é o rei demônio, seu maluco. Mas insiste, algo está errado e a criança deve ser examinada. E então, o bebê solta um arroto. Um inocente bulbo. Só que, junto com ele, sai uma leve energia demoníaca, ainda não digerida completamente. O bispo entra em pânico, percebe na hora. Eu senti, ele exclama. Essa criança liberou energia demoníaca. Um sorriso sinistro surge no rosto do velho. Isso é muito estranho. Isaac, em miniatura, começa a suar frio. Acharam ele. O bispo exige, essa criança pode ser um impostor usando mana. Chamem o inquisidor, agora. A sala entra em alvoroço. Todos protestam, como ousa dizer isso de um candidato a santo? Mas o bispo ignora. Ele afirma que o Papa já escolheu seu santo, e não vem da Casa Yua. O bispo, tentando manter a pose, vira para o imperador e fala para ele relaxar, pois o Papa já tinha apontado uma criança da Casa Baren como novo santo. Isso pega o imperador totalmente de surpresa, ele pensa consigo mesmo, sério? O cara teve a cara de pau de escolher logo a criança da própria casa como santo? Que descaramento! Nosso protagonista, percebendo a jogada, saca rapidinho que estão tentando dar um jeito de se livrar dele. Velot, vendo a confusão, pega o garoto no colo e ordena que os sacerdotes tragam logo um inquisidor. Só que o imperador pede calma, lembrando que a casa Yeshua é praticamente unha e carne da família imperial. Como líder supremo, ele sugere que a tal inspeção fique para outro dia. Bezil concorda, dizendo que já tinha conversado com o Papa, e solta mais uma bomba, a cerimônia de investidura do príncipe herdeiro só vai rolar depois que escolherem o santo. O imperador quase cai da cadeira com a notícia, percebendo que, basicamente, estão chantageando ele, ou aceita a escolha deles, ou nada feito para o filho.
O imperador, já ficando irritado, pergunta se é isso mesmo que a Santa Fé quer. E, do outro lado, nosso protagonista percebe que está totalmente na lama. Para falar a verdade, ele nunca quis ser candidato a santo. Deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.